aquilo que tu queres e que o teu povo precisa, ó Pai, ouvir Amém, nessa noite. Assim, amado Deus e eterno Pai, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode tomar seu assento. Amém? Você, quando chegou na igreja, você já deu a paz do Senhor para o teu irmão? Dê a paz, Senhor, aí para o teu irmão. Aleluia. A paz. Amém. Glória a Deus. Vou te pedir mais uma coisinha. Vira para o teu irmão e pergunta assim: o que você tem em sua casa? Pergunta para ele. Aleluia. O que você respondeu para ele? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui nessa noite, nós vamos abordar, assim como diz o texto, a história de uma viúva. Se ela é viúva, ela perdeu o marido, certo? Como diz o texto. Então, essa viúva, ela se vê em aflitos e ela vai procurar o homem de Deus para poder resolver o problema dela. Por quê? O morto tinha dívida, não sabemos. A palavra de Deus não cita, não fala qual é o nome dele. Mesmo que, se a gente for procurar por aí, olhar, tem pessoas que estão dando nome para esse homem. Tá? É óbvio, ele tinha um nome, mas a Bíblia não relata, mas é uma outra história. Né? Vamos deixar de lado. Vamos falar aqui o que a viúva, a esposa desse morto, ela tem passado. Né? Então ela procura Eliseu, porque estão querendo levar os filhos dela. Nessa época, a lei, o que ela dizia? Essa lei, se os irmãos quiserem depois conferir, como eu vi a missionária fazendo a oração, como berianos, está lá em Levítico 25, de 39 a 42, depois os irmãos, se quiser, agora, enquanto eu estiver falando, verificar que lá está falando sobre a lei. Que lei é essa? Você fazia uma dívida, você não teve condições de pagar aquela dívida, né? O que acontece? Você seria usado, teria um tempo que você teria que trabalhar, um trabalho escravo, até você pagar aquela dívida. Amém, pastor? Até pagar aquela dívida. Só que aqui no caso, quem contraiu a dívida, morreu. Ele não está mais no nosso meio. Então o que acontece? Quando chega nesse momento aqui, né, às vezes a gente pensa assim, poxa, o credor veio para cobrar a viúva. Só que como é que era aplicada essa lei? Primeiramente, ele ia para fazer a cobrança. Amém? Ia fazer a cobrança. Ele ia a primeira vez para notificar. A segunda vez, ele ia lá e via o que tinha de valor na casa para poder suprir aquela dívida. Era um sofá, uma televisão, é óbvio, não tinha televisão naquela época, mas só para a gente trazer para os dias de hoje. Ia lá, pegava os utensílios, o que a pessoa tinha, levava. Aí levava, o que aconteceu ali? A dívida dele era alta. Também não sabemos qual o valor da dívida, mas ela era alta. Amém? Então, eles voltaram de novo, voltaram a terceira vez. Quando voltaram para pegar os filhos. Eles queriam levar os filhos para trabalharem para eles como escravo, até que a dívida seja paga. Até o ano do jubileu, que significa o ano de libertação. Ele foi lá para isso. Ela desesperada, quando te perguntarem se você tem algo em casa, nunca diga que você não tem nada. Porque às vezes aquilo que é insignificante para nós, significa muito para Deus. Lembre que você é a coroa da criação dele. Às vezes as pessoas se diminuem, acham que não valem nada, acham que Deus afastou elas. Eu estava até comentando aqui com o irmão, quando Daniel orou, um anjo veio e falou para ele: Daniel, Deus já te ouviu desde a primeira vez que você orou. Porque às vezes a gente está passando por dificuldade, está passando por luta, e tudo nós queremos na nossa hora. Aquela mulher, coloque-se no lugar dela, ela ficou desesperada. Ela não tinha marido, já tinha perdido os utensílios e voltaram lá para levar os filhos dela. E naquela época,
a mulher viúva, ela era desmerecida. Né? Mais à frente, os filhos dela eram jovens, aqueles filhos seriam os que iam tomar conta dela. Então, ela perdendo o seu esposo e perdendo os filhos, ela ia ficar totalmente desamparada. E você não está desamparado aqui nessa noite. Eu creio que Deus está trazendo, não estou falando de mim, não estou falando que sou eu, mas eu creio que o Deus Todo-Poderoso está trazendo provisão. Quem crê? Quem crê, recebe, amém? Quem crê, recebe. Eu creio que Deus hoje está preparando aquilo que você precisa. Não vou chegar aqui e vou falar, Deus está liberando vitória para você, Deus está liberando provisão para você. Não, longe de mim. Não sou eu que vim aqui falar, mas é Deus que está falando. Se eu precisasse falar de mim, eu não abriria nem as escrituras sagradas para poder falar. Amém? E a situação dessa mulher é difícil. Eu não sei como é que é a tua situação hoje. Eu não sei se você está passando no deserto. Eu sei que o deserto não é confortável. Nenhum deserto é tão longo que dure para sempre. Mas tem, como o pastor falou aqui ainda agora, o refrigério. O crente não pode estar sempre sofrendo. Missionário, eu fecho com a senhora que a senhora falou aqui. O crente não pode estar sendo sofrendo. Ele pode passar por provação? Pode. Deus prova. Ele pode passar pelo deserto, pelo vale, do jeito que você quiser falar. Se não fosse para passar em deserto ou vale, então, João 16:33, eu tiro da Bíblia. E essa mulher aqui, ela estava passando aflição. Ela estava passando dificuldade. Ela precisava da resposta. E quanto na vida dela, como na tua vida e na minha vida, não pode faltar o azeite. Glória a Deus. O azeite não pode estar vencido. O azeite, aleluia! O azeite tem que estar sempre em dia. Ele tem que estar sempre fresquinho na nossa vida. Você não pode ser um vaso vazio, mas tem que ser um vaso cheio do azeite, porque o azeite, ele simboliza o Espírito Santo de Deus. E você tem que ser cheio desse Espírito. Porque senão você passa por uma luta, você não consegue ficar de pé. Amém? E tem algumas características que me levam a ver a situação dessa viúva. Né? Interessante que ela fala para ele, quando ele pergunta, né? No verso 2, tá assim, Eliseu perguntou, o que posso fazer por você? Ele sabia o que precisava fazer, né? Mas ele perguntou, diga, o que é que você tem em casa? Ela respondeu, não tenho nada. Percebam que eles vieram e levaram tudo que ela tinha. Ela estava na casa praticamente vazia com os filhos. Não é? Não é isso que diz o texto? Ela estava praticamente com a casa vazia. Ela não sabia o que fazer. Mas tinha lá um jarro. Ou um odre, como falam. Aí, o que ele faz? Ele pede a ela para ir pegar vasilhas em outras casas. O que ela faz prontamente? Pede emprestado. Ela obedece. Assim como nós passamos por lutas, nós precisamos obedecer ao Senhor. Aleluia. Não pode ser tudo do jeito que nós queremos, da forma que queremos, para prosseguir. Amém? Deus está falando com alguns aí. Glória a Deus. Aleluia. Deus está falando com alguns. Amém. E essa mulher foi no homem, e ele sabia. Eliseu sabia que Deus, ele tinha consciência de que Deus ia fazer um milagre através daquilo ali. Só que, o que Isaías falou Eliseu falou para ela? Pega, fecha a porta. Por quê? Porque Eliseu não queria notoriedade naquele caso. Eliseu, ele não queria ser exaltado naquele caso. Ele queria ver o milagre de Deus acontecer. Porque ele ia glorificar naquele lugar. Ele ia renovar a fé daquela viúva. Ele ia renovar a fé daquelas crianças. Amém. E assim eu peço a Deus nessa noite que Ele renove a tua fé. Que você saia renovado
provado daqui. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, fiquem ligados, porque Deus está, o Senhor está na casa. Glória a Jesus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Amém, Jesus. Glorifica, porque Deus está na casa. Que o azeite nunca falte. Que o sustento na tua despensa nunca falte. Amém, Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor, através do profeta, o profeta, nesse caso aqui, eu falava muito isso, né? Eu quero ser um canal. Mas aí, um professor, né, me ensinou, né, um pastor, me ensinou, meu filho, a gente não pode ser só um canal. Porque o canal, Deus vai usar a vida dele, mas assim, vai passar. E o crente não, ele tem que reter. Principalmente como você está ministrando a palavra de Deus, você tem que reter para depois você compartilhar aquilo que Deus quer falar com o povo. Importa que ele cresça. Eu e você diminuamos na presença do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Criador e nós somos os servos. O servo, ele não comanda o Criador. O Criador é que tem o controle de tudo. Glória a Deus. O Criador, ele tem o controle do céu, ele tem o controle da terra, ele tem o controle do universo e ele tem o controle do mundo espiritual. Ele tem todo o controle e tudo aqui, por mais que a gente leia esse texto e parecer que tudo estava fora do lugar, mas Deus estava ali presente. Deus estava ali, por quê? Como é que foi o milagre? Ele produziu o quê? Um odre, ele é pequeno, ele não pode encher muita vasilha. Aí é que está. Aí é que está a manifestação do poder de Deus. Amém, Jesus. O odre, ele foi e encheu muitas e muitas. O texto não fala quantas vasilhas são, mas ele encheu várias vasilhas a partir de um odrezinho. Deus multiplicou ali. Multiplicou porque aquela mulher, ela teve fé. Se você não tiver fé, eu me lembro agora daquela passagem de Pedro. Jesus vem andando sobre as águas. E eles ficam com medo, pensando, será que é um fantasma? O que é? Não, Jesus está vindo. Aí Pedro fala, Senhor, se és tu, fala para eu ter contigo. Aí Pedro, mesmo estando num barco que é natural, ele entrou numa dimensão sobrenatural e andou sobre as águas. Você quer andar sobre as águas essa noite? Entra no sobrenatural. Glória a Deus. Quando ele percebeu que o mar estava revolto, que ventava, ele olhou para a direita e pela esquerda, o que aconteceu? Ele se afogou. Aí ele pediu que o Senhor salvasse ele. Não foi o que aconteceu? Ele percebeu que estava ao redor dele. Nós precisamos seguir adiante. Esta mulher, ela foi e procurou o profeta. Tinha o perigo ao redor. Ela quase perdeu os filhos, mas ela não olhou. Não olhe para o que está ao teu redor. Não olhe para aquilo que está sufocando. Imagina o cego de Jericó. O que ele dizia à beira do caminho? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi. O que os discípulos fizeram? Cala a boca, rapaz. Não perturba o mestre. O mestre tentaram sufocar ele. Não deixe que nada te sufoque. Você é filho do Criador. Aleluia. Você é filho do Criador. Romanos 8 nos dá uma palavra. Que palavra é essa? Eu sou mais do que vencedores. Romanos 8:37. Sou mais do que vencedores em Cristo Jesus. Toma posse dessa palavra. Seja um vencedor. As regiões celestiais já foi liberado para você a vitória. Assim como a vitória estava liberada para essa mulher, ela ainda só não sabia. Mas ela fez o certo. Ela foi procurar o homem de Deus para tomar posse da vitória dela. Porque ela não tinha saída. Ela ia perder os filhos, ela ia perder tudo. Ela já tinha perdido quase tudo. Mas foi lá, no pouquinho, no odrezinho, na jarra, com um pouquinho de azeite, onde Deus multiplicou a vida, onde Deus multiplicou a vitória na vida dela, onde Deus multiplicou a dispensa dele. Toma posse, toma posse, toma posse, toma posse. Aleluia, aleluia.
Deus conhece o coração de cada um aqui. Eu vim aqui hoje, eu não conheço ninguém. Ninguém me conhece. Mas o Todo-Poderoso conhece. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que hoje é quarta-feira. Vou lá na igreja. Não foi isso que aconteceu. Você acha que foi, mas não foi. Não foi. Foi Deus que marcou com você esse encontro aqui hoje. Hoje só estão aqui aquelas pessoas que Deus queria que estivessem aqui hoje para poder ouvir e receber essa palavra. Aleluia. Irmã, não desista. Deus tem um mistério com a irmã. Aleluia. Deus deixa uma palavra para a irmã. Esforça-te e tenha bom ânimo. Seja corajosa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando aqui para o texto. Obrigado, Jesus, tu és fiel. Aleluia. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando ele pergunta para a mulher se tem alguma coisa, ela já responde desanimada. Senhor, não tem quase nada. Mas aí é que está. Porque Deus, quando faz o milagre, imagine, se aquela mulher não procurasse o profeta, ela simplesmente ficasse em casa e deixasse que aqueles homens iam voltar os credores de novo e iam levar os filhos dela. Ela ia o quê? Morrer sozinha dentro daquela casa. Né? Mas não. Porque quando Deus vai fazer um milagre na nossa vida, não é só Ele que faz o milagre sozinho. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Chega um profeta e fala para você, jovem, Deus vai abrir uma porta para você ser um funcionário público. O que você vai falar? Amém, glória a Deus, você vai ficar beleza. Mas aí, você não se qualifica, você não estuda e não se inscreve em nenhum concurso. Quando que vai se confirmar isso que Deus falou? Nunca. E você ainda vai dizer, Deus não fala nada. Deus não fala nada. Falou nada. Aquilo lá foi da carne, aquilo lá não é profeta nada, foi da carne, porque não. Mas você não fez sua parte. Eu costumo falar para os jovens que a nossa vida diante de Deus, trazendo para o natural, é como se fosse um teatro, pastor. O teatro, eles fazem lá, né, a encenação, marcam um xizinho, tem um lugar determinado. Assim, Deus faz na nossa vida. Quando Deus quer operar um milagre, você tem aquele dia, aquele lugar com o xizinho marcado, você tem que estar no lugar que Deus quer para poder liberar o milagre na tua vida. Se você não estiver lá, se você não te esforçar, que Deus ele pode fazer, se Ele quiser, sozinho Ele pode. Mas aí tua parte, os teus 50% e 50% de Deus. Você vai ficar acomodado? Você vai esperar? Basta de você tem que esforçar. Aparece uma pessoa com uma enfermidade, que é ao olho dos homens, aos olhos dos homens, impossível de se curar. Aí eu faço uma pergunta para vocês. É só o evangélico que fica curado? Não é? Deus ele vem para quem? Ele vem para todos. Só que tem aqueles que ouvem o chamado, ouve a ovelha, ouve a voz do seu pastor. Quem é o sumo pastor, o grande pastor? É o Senhor. Amém. É Jesus. É Ele que é o grande pastor. Glória. Amém? Então, se você exercitar a fé, você pode ser curado. Não, porque Deus ele está para todos, não é só nós que somos do povo dele que somos curados. Você vem aí que não. Mas, porque a fé, sem a fé, é impossível agradar a Deus. Não é palavra minha não, está na palavra de Deus. Está nas escrituras sagradas. Amém? Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Glória, glória. E na última parte, eu vou ser bem rápido. Entra o agir de Deus. Entra o agir de Deus.
Meu amigo, minha amiga, meus irmãos, sem o agir de Deus, nada acontece. Se Deus não agir ao nosso favor, nada acontece. Se Deus não agisse, não pelejasse aqui a favor da mulher, da viúva, nada iria acontecer. Porque Eliseu, ele não tem o poder de fazer milagre. Às vezes, até a Bíblia ela cita aqui, Eliseu fez o milagre, mas é uma forma literária, de escrita, né, que eles colocaram ali, porque sabemos que não é ele que fazia o milagre, vinha de Deus, ele era usado por Deus, ele dava lugar e Deus usava a vida dele. Aleluia. Porque no Antigo Testamento, né, a Bíblia é dividida em duas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele agia dessa forma. Ele não era residente. Ele vinha, vamos lá, o pastor, o nosso profeta aqui, ele quer usar a vida do pastor para operar um milagre na vida de alguém. O Espírito Santo de Deus vinha, tomava ele, cumpria aquilo que Deus queria e voltava para onde? Ia embora, ia para o shopping? Não, voltava para o Senhor. Agora, quando Jesus tomou aquela cruz, derramou o sangue na cruz do Calvário, que era para mim e para você, mas ele tomou o nosso lugar, ele fez uma nova aliança conosco, isso tudo mudou. Amém, Jesus. Amém? Amém. Agora, o Espírito é residente. Então, cuide bem do teu corpo, porque é a casa do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Ele habita dentro de você. Glória a Você Deus. não precisa buscar o Senhor, marcar uma audiência com Ele. Igual na rua, quando eu passo, né, eu trabalho de Uber, eu vejo o pessoal na fila da biometria no TRE. Eles precisam ir lá. Você não precisa marcar audiência com o Senhor. Aonde você estiver, se você clamar a Ele, usar a oração, que é a arma espiritual que foi dada por Ele, você conversa com Ele, você entra na presença dEle aonde você quiser. Você não precisa de tempos, você não precisa de limitações para estar na presença de Deus. Deus está lá contigo no teu trabalho. Ele não é onipresente? O que é onipresente? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Diferente dos demônios, que se deslocam muito rápido, mas eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluia. Amém, irmãos? Deus está falando. Deus está falando. Recebe aí, exercite a sua fé, porque Deus está falando nesse lugar. Isso aqui é a casa dele. Aqui, Aleluia. você chegou, né? Tem muitos que às vezes abrem culto falando, ô Senhor, o Senhor é o convidado especial. Que convidado especial nada, ele é o anfitrião especial, porque quando a gente chega, ele já está aqui. Amém, Jesus. Aleluia! Ele já se faz presente aqui. Amém. Ele não marcou com você, eu não falei isso ainda agora? Ele não marcou encontro contigo? Amém, Jesus. Ele não fez com que você estivesse aqui para ouvir ele falar com você? Não é o irmão Anderson que está falando com você, não. É ele. É ele. A partir do momento que se abre as Escrituras, lê as Escrituras, Deus já está falando contigo. Não existe um culto ruim. Não existe um pregador ruim. Porque é a palavra de Deus. É a base da palavra de Deus que nós estamos falando aqui. Por isso que Salmos fala. Salmos 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Você não precisa dar amém, glória a Deus, como o pregador pede. Mas a partir do momento que você cruza aquela porta ali, aleluia, já é motivo para você glorificar e adorar o Senhor. Já é um motivo, não é o pregador que tem que te dar um motivo. Não é quem vai louvar que vai te dar um motivo de você dar glória a Deus. Não é. Mas é o Rei de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor e Consumador da nossa vida. Aquele que um dia te chamou, vem. E muitos às vezes não escutam o chamado de Deus. Quem lembra do jovem rico? Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu guardo todos os mandamentos, desde pequenininho. Tá bom, vende tudo que tu tem, dá para os pobres e me segue.
A palavra de Deus diz o quê? O que disse naquela hora? Entristeceu o coração dele. Porque ele não queria se libertar das coisas do mundo. Né? Hoje no mundo, eu saí um pouquinho aqui da mensagem, mas o Espírito Santo, a liberdade é do Espírito Santo, é Ele que comanda o culto, amém? Amém. Aleluia. Hoje, o diabo ele é astuto, irmãos. Hoje no mundo se prega, tem até um vídeo, o pastor me autorizou no final, eu vou falar para os irmãos, né, que eu tenho um canal no YouTube, depois eu vou passar para os irmãos direitinho, tem um vídeo que eu falo dessa questão. Eu abordo isso. No mundo hoje se prega um evangelho triunfalista. Irmão, o que é isso? O povo que só está atrás de carro zero, de casa nova, e só está atrás de bens materiais. Jesus veio para o mundo para quê? Para que nós nos arrependamos. Amém, Jesus. Nós temos que virar as costas para o mundo lá fora. Ai, irmão, como é que eu vou fazer? Eu moro nesse mundo. Você mora nesse mundo, mas você não é desse mundo. Aleluia! Você está como peregrino, você está como forasteiro, só passando por aqui. Você está seguindo para as regiões celestiais, lá onde nós vamos encontrar com o Senhor, lá nós vamos adorar, glorificar o Senhor o tempo todo. Pô, irmão, mas só isso? Gente, mas relato de pessoas que já chegaram, ou deram, vamos dizer assim, um pulinho lá na glória, falam que a glória é maravilhosa. Quem é que viu aquele rapaz que foi ressuscitado no hospital? Um vídeo que está aí. Em nome de Jesus, que essa não seja a única vez que eu venho aqui, que eu possa retornar aqui, e eu vejo o teu testemunho, vejo o que Deus fez e você me fale, poxa irmão, lembra aquele dia que você teve aqui, que Deus falou isso, aconteceu isso na minha vida, para o nome do Senhor ser glorificado. Não é para me glorificar não, mas é para glorificar o Senhor, porque para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia. Então, a obediência, ela teve fé. E outro instrumento, o agir de Deus na vida. Até para Deus agir na tua vida, você também tem que estar na presença dele. A coisa mais importante, irmãos, da nossa vida é a presença do Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Porque nós vamos passar adversidade na vida. Nós vamos passar dificuldade na vida. Davi passou dificuldade, Moisés passou dificuldade, José, meu Deus. José, meu Deus. Tem uma mensagem também de José que é forte também. José, eu não sei se eu ia aguentar, mas aquilo que, eu não sei se eu ia aguentar, não sei se eu ia aguentar aquilo tudo que José passou. Ele sofreu muito, foi vendido pelos irmãos. Passava ali uma, como é que se fala naquela época? Uma caravana de ismaelitas, levaram ele para o Egito. Chegou lá, Potifar olhou assim, esse rapaz forte, acho que esse rapaz aí, dá para ele trabalhar lá em casa. Ele que pensa também que foi ele que escolheu José, né? Porque nada pode frustrar o plano de Deus na sua vida. E Deus tinha plano para ele, Deus tem plano para você e tem plano para mim também. Glória a Deus. Só que nós precisamos reconhecer que ele é soberano. Ou você acha que José gostou de ser vendido pelos irmãos? Ele gostou de parar no Egito? Ele gostou de ser caluniado pela mulher de Potifar? Não. Ele gostou de parar na prisão? Quase, pastor, que ele perdeu a bênção dele, sabia? Na hora que o copeiro é chamado lá, que ele pede, quando chegar lá no rei, fala para ele de mim. Ele queria tomar a frente de Deus. Nunca tome a frente do Senhor. Deixe as coisas acontecerem no tempo de Deus. Amém? E tudo na vida, não sei por que essa mulher precisou passar isso. Não sei. Não sei como é que foi a vida dela depois disso. Diz que o resto dos tempos dela ela ia viver daquilo ali. Ou seja, por quê? Porque o azeite naquela época era muito valioso. Se fazia combustível, cosméticos, servia para alimentação e etc. E várias outras coisas.
Era muito valorizado o azeite naquela época. Não era só como a gente pega hoje e usa mais assim na comida. Então, eu imagino que ela vendeu e estabilizou a vida financeira dela. Quem crê que Deus pode estabilizar a sua vida financeira aqui nessa noite? Minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Eu falei para ela, essa palavra hoje, eu vou pregar pela misericórdia de Deus, mas essa palavra é para mim. Amém, Jesus. Essa palavra é para mim. E o pastor falou aqui na oração, que o Senhor revele o que o Senhor entregou para o seu servo primeiro. Só fui privilegiado de ser o primeiro a receber essa palavra, mas é para mim também, irmão. Ninguém é melhor do que ninguém. Hoje eu estou aqui ministrando a palavra pela misericórdia de Deus. Amanhã eu estou aí assistindo quem estiver aqui pregando a palavra de Deus. No povo de Deus não pode haver diferenças. Cargo é o de menos. O que importa é ser usado por Deus. O apóstolo Paulo, ele se vangloriava das dificuldades que passava, ele ser um pobre e necessitado da misericórdia de Deus. Ele não se vangloriava de nada que ele fazia. Nada. Assim como Eliseu também. Ele não queria notoriedade para ele. Ele não queria. Ele queria ver o nome do Senhor glorificado. Ele sabia que Deus ia fazer isso. E receba essa palavra. Importa que Deus cresça e você diminua. A palavra de Deus, ela diz que nós somos luz do mundo. Aonde você colocar a planta dos teus pés, você tem que ser luz. Nós somos sal e somos luz para esse mundo. Aonde você for, não importa onde você esteja, você está representando o reino de Deus. Ou seja, você é um representante de Cristo ali naquela hora. Amém, Jesus. Aleluia. Você tem que dar um bom testemunho. Aleluia. Já saí até um pouco da mensagem, não sei. A liberdade é toda tua, Espírito Santo. Esse culto é teu. A direção é tua, Deus. E para finalizar, né, a ação do Espírito Santo de Deus nesse milagre. Ele agiu poderosamente a favor daquela família. Hoje é o culto de família, né, pastor? E Deus, Ele está sempre pronto para agir na tua família. Que a tua casa seja um pedacinho do céu. Que o Espírito Santo, que os anjos do Senhor estejam sempre acampados no seio do seu lar, no meio da sua família. Toda sorte de bênção para você, para a sua família. Eu profetizo que a sua família seja abençoada no poderoso nome de Jesus. Deus, aleluia. 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 Toda sorte de bênção, toda alegria, todo aquele poder que nós podemos usufruir nessa terra que vem de Deus. Porque tudo que somos, tudo que temos, vem do Senhor. Amém. Aleluia. Concluindo, no milagre onde Deus usou a vida de Eliseu, nós vimos que o nome dele foi exaltado. Porque ele é digno mesmo de ser exaltado. Não tem outro. Não tem outro. Uma vez, Jó falou, nu do pó eu vim, nu, vim sem nada, e vou para ele, nada também. Impressionante, né? Homem admirável, Jó. Como sofreu também, né? E Deus estava sempre ali com ele. Aleluia. Ele amaldiçoou o nascimento, o seu nascimento. Mas ele sabia que tinha um Deus. Ele sabia que tinha um Deus que pelejava a favor dele. Um dia sua mulher falou, homem, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele vira para ela, mulher, falas como uma louca. Ele não chamou ela de louca, falou que ela falava como uma louca. Naquele tempo era um insulto.